Tá me Mas, ouvindo? eu tô te ouvindo. Que Ô, bacana que o desculpa, pessoal. meu Que querido. isso? Que bacana que o pessoal tá voltando, o secretário. Passou muita gente legal por aqui. Eu Eu espero que sei, eles eu consigam vi. voltar. Nosso Eu secretário peço adjunto desculpas aí, Urbana, viu? Elza, o secretário Budonese passou por aqui, a Shirley da Lapa, PSDB da Lapa está presente, Rosimona, minha mamãe, pessoal bacana aí que passou por aí, a secretária Carol, o secretário Alexandre Budonese, Renan, que é o CPO lá da Lapa também. Deu certo. Então vamos, porque o pessoal está ansioso aqui, imagino, esperando para te ouvir, Marcelo. Obrigado aí, primeiro de tudo, por aceitar esse convite de estar conosco. Então, assim, vamos começar com o seguinte. Você teve várias experiências aí na Prefeitura de São Paulo. Hoje você está secretário junto na Casa Civil, mas você passou por alguns momentos aí na Prefeitura de São Paulo, no governo do Bruno Covas. Queria começar com um específico para te ouvir. Você foi subprefeito por quase um ano na Casa Verde. Você quer contar aqui um pouco para a gente como foi essa experiência de ser subprefeito, de prefeitar, como diz nosso prefeito Bruno Covas? Como foi essa experiência? Olha, primeiro eu queria agradecer você, eu acompanho não só pelas lives, mas acompanho o seu trabalho. Você que está passando aí pela terceira subprefeitura, então tem uma experiência muito grande. Então me baseio nisso. Agora, passar pela subprefeitura foi uma experiência maravilhosa. Vou dizer por quê. Primeiro, como eu já estive no Legislativo em outras cidades, Santos, eu passar pela subprefeitura da Casa Verde, uma subprefeitura importante, como a da Casa Verde, que a gente tem aí mais de 400 mil pessoas que moram naquela região. Existe lá tanto a área da Casa Verde, do distrito da Casa Verde, como do Limão e da Cachoeirinha. São distritos diferentes, com seus bairros. Isso foi muito importante porque tanto a Secretaria de Subprefeituras, através da equipe do secretário Modonese, como o prefeito Bruno Covas e todos os colegas, que foram meus colegas, os outros 31 subprefeitos, foram muito importantes para esse trabalho da subprefeitura. Um trabalho onde a gente, na época da pandemia, uma coisa forte na Casa Verde, que é a cultura, né, que é o berço das escolas de samba da cidade de São Paulo e do Brasil, tem um trabalho muito forte. Tem um trabalho também na área do meio ambiente, por causa do Parque Linear. Então, coisas que não conseguimos desenvolver como gestores por causa da pandemia, né? Até através. Mas outras questões foram importantes, como a zeladoria, que foi muito importante, porque com uma equipe desses bravos servidores, né, das subprefeituras, nós conseguimos aí passar da 30ª colocação para a 8ª colocação, né, em atendimento à população, a 156. Isso através dessa equipe maravilhosa, foi feito esse trabalho. Também um trabalho mesmo o prefeito Bruno Covas pediu para que se fizesse uma economia, então se trabalhou muito forte nessa questão das organizações das contas, isso foi atendido, né? Então, processos de muitos anos, processos difíceis que estavam lá, esses processos e obras foram realizadas através da união dessas pessoas. Eu acho que se não tivesse o trabalho dessa equipe, não tivesse o apoio do prefeito Bruno Covas, sendo como ele conhece a região, e da Secretaria de Subprefeituras, não seria possível. Então, a gente trabalhou muito forte também com assistência social, foi até com o projeto, aquela questão do Cidade Solidária, da distribuição das cestas básicas, da visita àquelas pessoas que, principalmente, difícil com essa questão de ficar em casa, então, nas moradias menores. Então, assim, se fez um trabalho junto com a saúde. A subprefeitura, a região da subprefeitura chegou a ser a terceira em número de mortes. E, graças a Deus, com um trabalho de higienização,
um trabalho também com parcerias privadas, né, com o poder, com a iniciativa privada. Nós conseguimos aí fazer um trabalho juntamente à educação e assistência social para melhorar esse índice de quando nós entramos lá. Então, assim, você, Caio, que hoje está na subprefeitura da Lapa, mas que esteve na Vila Prudente, Piranga, subprefeituras importantes, primeiro, o tamanho de São Paulo. Então, quando você fala numa subprefeitura que vai até a cidade de Mariporã e divide com outras subprefeituras grandes e com a marginal, né, Tietê, você vê que tem uma diferença muito grande na questão de infraestrutura. E isso, através do apoio também dos nossos colegas subprefeitos, nós conseguimos resolver questões importantes com uma população grande, quase da cidade da onde eu nasci, maior até um pouquinho que a cidade da onde eu nasci, a cidade de Santos. A gente vai falar de Santos já já, Marcelo. Queria aproveitar aí que a gente for de subprefeitura para mandar um abraço para a Carol Lafemina, que é a nossa secretária adjunta na Secretaria das Subs. O seu, então, colega Guilherme Brito, ex-subprefeito da Moca, grande prefeito, está aqui conosco. O Adnilson Almeida, atual subprefeito de Ipiranga, então está começando aí essa história também. Também aproveitar aí para mandar abraço para o Felipe, que foi candidato a vereador de Santos pelo PSDB, atua na prefeitura. Grande Felipe, lá. Faz um trabalho muito bom lá em Santos. Cara querido demais. A Dica, nossa vice-presidente do PSDB municipal. E a Lucélia, que eu vi entrando ali, a Lucélia foi a primeira Tolegal da minha história como subprefeito, quando eu ainda estava no Ipiranga, quando o prefeito Bruno Covas lançou o programa, e ela foi o primeiro Tolegal da região, e eu tenho maior carinho aí por ela. A Rod acabou de entrar, nossa chefe de gabinete, João Guariba, amigo demais, meu irmão aí, obrigado por participar, e agora munícipe, né, porque ele é da Lapa, então estamos em casa. O Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Além, então, da sua experiência maravilhosa de subprefeitura... Caio, claro. Só queria falar, eu vi você falar, o Guilherme, por exemplo, tive uma passagem com ele na Secretaria de Assistência Social, quando da desocupação, né, de um viaduto, que foi um projeto do prefeito... Favela do Bressa. Isso, que foi um projeto maravilhoso. E ele... juntamente com outras pessoas, com o nosso também secretário adjunto, secretário na época, que estava fazendo o trabalho juntamente com a gente, nós ficamos lá mais de, acho que deu quase 40 horas, né, de serviço. E ele foi grande, hoje aquele local está revitalizado, parabéns, queria aí deixar um abraço para ele. E a dica que quando eu vim para a Prefeitura de São Paulo, eu fui ser assessor especial do prefeito. Então, eu rodei todos os lugares com o prefeito, fazendo agenda interna e externa, e eu e a Dica, a gente ocupava a mesma sala, a gente fazia essa parceria, ela trabalhando nessa assessoria geral do prefeito, ela e o Gustavo Pires, fizemos uma parceria muito grande. Eu quero mandar também um abraço ao Gustavo, que tem aí desenvolvido um trabalho importantíssimo para o prefeito. Bacana, Marcelo. Muita gente entrou aqui, mandou um abraço. O Gui lembrou do Pedro Gerard, que foi secretário... Pedro Gerard, o Pedro Gerard que estava com a gente, que eu até citei. O Pedro e o Guilherme. Pedro é uma grande figura maravilhosa. Ele e o Guilherme foram espetaculares naquela noite que a favela pegou fogo. Comunidade. Eu queria aproveitar, então, que você falou disso, para você comentar um pouco da sua experiência na Secretaria de Assistência Social, onde você ficou também secretária adjunta, chegou a responder pela pasta por um tempo. Então, comentar os desafios dessa pasta, que ainda estão postos, a gente não tem dúvida, esse é um desafio permanente. Comentar um pouco da sua experiência lá, para a gente vir chegando no hoje e falar um pouco de Santos e entrar em outro assunto aí. Olha, a experiência na Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento, né? Assistência e Desenvolvimento Social é muito grande. Quando o prefeito Bruno Covas me convidou para ser adjunto do Castro, foi muito importante. Aquelas pessoas, todos os servidores que trabalham na secretaria,
são servidores comprometidos. Quando eu falo servidores, é a palavra os que servem. As pessoas que não servem não são servidores em nenhum local, mas a sua grande maioria são pessoas envolvidas. Quero mandar um abraço aqui a todos os departamentos, aos supervisores, porque a primeira orientação do prefeito Bruno Covas: percorra todas as supervisões de assistência social do município. São 32, é o mesmo desenho das subprefeituras. E nós fizemos essa aproximação entre os subprefeitos e as supervisões. Então eu visitei todas as subprefeituras da cidade de São Paulo. Eu tive essa oportunidade, agradeço ao prefeito Bruno Covas, já tinha visitado várias com ele, né, acompanhando ele como seu assessor, mas com essa parceria entre o subprefeito e o supervisor de assistência, nós começamos a ter aí um maior contato com a ponta, que são com as organizações sociais, com as supervisões, com os CRAS, CREAS, e isso foi muito importante, até porque São Paulo ela é diferenciada. Ela tem uma zona rural forte, ela tem as comunidades indígenas que fazem um trabalho importante, elas têm áreas diferenciadas em São Paulo, com maiores estruturas, com menores infraestruturas. Isso foi muito importante. Eu agradeço muito os supervisores de assistência social, que deram uma força muito grande. E nós, nesse tempo, depois o Cláudio Tussi, que depois teve um problema de ordem pessoal e teve que sair, mas também foi um secretário que ajudou, e a atual secretária, Berenice. Eu fui adjunto desses três, mas eu acabei ficando 3 meses como secretário da pasta, né? Respondendo pela pasta. E nesses 3 meses foi importante porque tiveram aí várias situações, saída de secretário, e isso fez com que, através desses servidores, dessas pessoas, desses cargos de confiança, ajudaram muito. E as organizações também. Então eu quero agradecer também essas organizações que com esse trabalho podemos aí em nome, eu vou colocar aqui, existem várias organizações, então como ele brinca comigo, eu sou Del Bosco de Dom Bosco, né? Então eu quero mandar em nome de todas as organizações um grande abraço ao padre Rosalvino, da Dom Bosco, que também nos ajudou bastante. E um ponto importante, que eu acho que isso ficou marcado na minha vida, a participação do prefeito da cidade de São Paulo na época do baixas temperaturas. Nós pegamos, na época, e foi em 2019, a mais baixa temperatura de muitos anos. E num sábado desse, o prefeito, onde nós perdemos algumas vidas, o prefeito esteve junto comigo e com os servidores da secretaria, visitando os bairros da cidade, vendo como é que estavam sendo atendidos na madrugada. E não queria aparecer, ao contrário, sempre no canto dele, como é o feitio dele, e até muito parecido com o seu, né? Não fazendo esse marketing. E ele foi importante, porque a equipe sentiu que o prefeito estava perto, né? Que o chefe maior ali estava perto. E eu, na época, como secretário, depois também como secretário adjunto, tivemos algumas passagens que uma na Praça da Sé identificou muito, porque a hora que o prefeito mandou vários ônibus, porque o frio veio na parte da tarde, umas 3 horas da tarde, caiu a temperatura, eu me lembro bem, e eu com toda a equipe lá na praça, acho que me marcou. E algumas vezes que até meu filho Matheus, eu saí à noite de madrugada com ele para ver esses moradores em situação de rua, e principalmente na Praça da Sé, algumas crianças que eu conheço de nome, que moram ali na região, conheceram o Matheus, e acho que pude também poder mostrar um pouquinho, saber o que é a vida e mostrar o que é um trabalho relacionado ao ser humano. A assistência social é muito importante, o trabalho da assistência social. Então, todas as secretarias são importantes, mas a assistência social, ela cuida ali da ponta, envolve a saúde, a educação e a própria habitação. E as subprefeituras, porque eu posso relatar que como subprefeito de Ipiranga tive todo o seu apoio enquanto lá estivemos, eu subprefeito, você secretário adjunto lá, Marcelo.
Queria mandar um abraço para o Eduardo Rocha, amigo aí de infância que está aí nos acompanhando. Janice, sempre líder do PSDB Mulher. Leandro Gimenez, que foi candidato a vereador pelo nosso partido, Grande está nos Leandro, um grande acompanhando. abraço. Trabalhamos juntos. E o Leandro Costa, da Baixada aí de Santos, Guarujá. Esse é um amigão nosso, Grande sempre amigo ligado. também. Fez juventude partidária conosco e é uma referência aí pra gente. Tantos outros que vão entrando, a gente vai tentando aí sempre citar à medida que vai tendo tempo. Passadas as experiências que você disse pra gente um pouco agora, Marcelo, você assumiu agora um novo desafio, que é ser secretário adjunto da Casa Civil, junto com o ex-deputado, sempre deputado Trípoli, Ricardo Trípoli, e uma gestão, e a gente sabe o quanto o prefeito Bruno Covas reconhece e valoriza a relação com o legislativo, e a grande função da Casa Civil talvez seja esse relacionamento. Você quer contar um pouco como foi essa chegada e os desafios hoje da Secretaria da Casa Civil? Olha, primeiro eu quero agradecer, foi um convite feito pelo prefeito Bruno Covas e pelo sempre deputado, secretário Ricardo Trípoli, né, que foi candidato ao Senado, teve mais de 3 milhões de votos, sabe, tem uma experiência, foi secretário de Estado, secretário municipal do ex-prefeito, ex-governador Mário Covas. Essa experiência, eu que tive numa Câmara Municipal, e o prefeito Bruno Covas, que foi deputado, foi considerado, na época dele, o deputado estadual mais bem avaliado pelo voto consciente, então sabe o que é o trabalho de um parlamentar no Legislativo, depois esteve na Câmara Federal, e sempre o prefeito Bruno Covas, quando deputado, eu me lembro disso quando eu era vereador na cidade de Santos, sempre valorizou muito o Legislativo, sempre atendia muito bem os vereadores. Eu me lembro que várias parcerias, quando eu estive lá, foram feitas. E com esse convite, a determinação, tanto do prefeito Bruno Covas, quanto do secretário, é o atendimento a essas demandas de quem representa a população na ponta, que são os vereadores, e o prefeito deixa bem claro que uma coisa, a eleição passou. A partir de agora, é o trabalho da cidade de São Paulo. Cada vereador que foi eleito pela população, como o prefeito Bruno Covas, que foi eleito pela população, certo? Tem que ter o seu atendimento, trazer as demandas da Casa Civil, muitas vezes demandas que são direcionadas a outras secretarias, problemas. Então, esse contato entre os colegas secretários de diversas pastas, dos subprefeitos, das diversas regiões, fazendo esse intercâmbio com o Legislativo, né, da cidade de São Paulo, dos 55 vereadores, isso é importante para que todo esse trabalho, até porque aqui o trabalho é muito forte do Legislativo, é um trabalho não só tanto de fiscalização, de representação, de fazer as leis, e tem também a questão das emendas parlamentares. Diversos vereadores, a grande maioria dos vereadores, dedicaram agora suas emendas para a vacina do Covid, né? Contra o Covid. Então, assim, houve uma parceria muito grande com a prefeitura, com o prefeito Bruno Covas. O prefeito sempre destaca essa parceria, esse trabalho em conjunto que é feito, com os projetos que são importantes para a sociedade da cidade de São Paulo. Então, hoje, essa experiência também tratando, quando chega a demanda de alguns deputados, entidades, a gente também faz um trabalho com a Secretaria Federativa, Executiva Federativa, aqui da Prefeitura. Então, é um trabalho em conjunto. Isso é muito importante para poder atender a população de São Paulo. E no seu caso, Marcelo, talvez tenha aí um agravante que facilita, de alguma maneira, o seu trabalho, bem como do nosso sempre deputado Ricardo Trípoli. Você foi vereador. Para quem não sabe, você foi vereador por 3 mandatos, é isso? Isso, 3 mandatos em Santos. Em Santos. Me fala um pouco da experiência legislativa que você viveu em Santos, até mesmo comparando com essa vivência agora como secretário da Casa Civil. Olha, eu sempre primei
logicamente, fazendo um trabalho como vereador de fiscalização, que é o que o vereador tem que fazer, mas ajudando o executivo a executar, votando os projetos bons para a cidade. Trabalhei muito forte nisso, e várias demandas que poderiam ser de outros colegas, de trabalhar em conjunto. Eu tenho alguns projetos lá, como os parklets, que tem aqui em São Paulo, é projeto nosso na cidade de Santos, o telhado verde, que foi uma questão muito importante, o combate ao assédio moral, né, que era muito forte, e a gente fez esse trabalho, uma lei importante. Também trabalhamos em cima da ouvidoria do Legislativo, e depois outros vereadores terminaram isso, nós começamos um trabalho. Teve a questão do artista de rua também, não teve? Que são os artistas de rua? Os artistas de rua também, que Santos começou a ter, já com essa demanda, muita gente vinha até de fora, né, até de outros países. Então se fez um trabalho para tentar regularizar, né, foi um trabalho com audiências públicas. Nós presidimos, que foi considerada a maior CPI, que lá é a SEI, né, Comissão Especial de Inquérito, do desvio da folha de pagamento. Eu fui presidente, nós conseguimos aí a devolução, descobrimos o desfalque de mais de 5 milhões de reais para os cofres públicos. Isso foi muito importante na época, era começo, né, em 2005, mas assim, alguns projetos importantes relacionados aí à guarda municipal da cidade, também a questão da licença paternidade para o servidor público, já seguindo o que o Brasil estava pensando, a gente saiu na frente nesse sentido. Um outro trabalho também em cidadania, que eu acho que é muito importante, que são a questão do praia acessível, de poder, já existia, mas de fortalecimento desse projeto Praia Acessível. E um outro ponto que eu considero assim, muito bacana, que é a questão quando a gente já pensava no acolhimento ao idoso. Isso é um projeto que tem melhorado, mas a gente tratou isso muito forte na Câmara Municipal. E um outro assunto que eu tive a ajuda de deputados, ajuda do próprio deputado na época, Bruno Covas, que foi a questão da instalação do aeroporto metropolitano da Baixada. Através do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, também de pessoas que eram ligadas, e o Osiris Silva, que ajudou muito nesse sentido. Nós conseguimos aí o fortalecimento, entramos aí no entrave grande com a Petrobras, porque a Petrobras queria aquela área só para ela, a pista, e também com a ajuda do prefeito na época, o prefeito Papa, e a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta. Nós conseguimos aí caminhar, e o presidente na época, Michel Temer, assinou o termo, que hoje agora vai sair, já foi liberado para ter o aeroporto do Guarujá, aeroporto metropolitano. Isso daí é um trabalho que demorou muitos anos, mas é um trabalho que será muito importante para o turismo da região da Baixada Santista, né? Eu acho que ali hoje, e tem aí o Leandro, que nem você citou, o Mauro Haddad, que hoje coordena a Agência Metropolitana da Baixada Santista, sabe dessa importância. O próprio, hoje eu vejo outros vereadores que têm feito esse trabalho e ajudado para que se fortaleça a questão do aeroporto civil metropolitano da Baixada. Então, assim, são pontos importantes, como a questão da primeira infância, que nós fizemos um projeto, trabalhamos com isso, e eu acho que isso é um ponto importante que deixa aí várias leis que foram feitas nesses 12 anos, mas principalmente a fiscalização e o trabalho em parceria com o poder público municipal, com o executivo. Deixa legado, né, Marcelo? Queria mandar um abraço pro Erlan, que está aqui conosco, é chefe de departamento da área de treinamento da CPTM, uma das maiores companhias aí do estado, tá mandando aí, Santos é demais, parabéns pelo legado. Bom, Marcelo, a gente falou um pouco dessa sua vivência aí como vereador, mas a atividade legislativa, ela extrapola a sua própria história
pessoal, ela permeia toda a sua vida, né? Inclusive a gente teve a honra de, no nosso vídeo domingo aí, falando um pouco aí e lamentando o aniversário do golpe militar de 64, a gente teve o prazer de ter aí emprestado a voz do seu pai, que foi deputado, vereador, deputado federal, deputado constituinte, e que viveu então o legislativo na veia, e você viveu isso. Eu queria saber o quanto isso te influenciou e te motivou a seguir na política, mas ao mesmo tempo o quanto isso às vezes te fez pensar que não era o seu caminho, ou isso nunca passou pela sua cabeça. Como foi essa relação em casa com a política, com o legislativo? Olha, eu nasci em 1972, né? Eu tenho um irmão mais velho, que nasceu em 67, e tenho uma irmã que nasceu em 74. Primeiro, desde que eu nasci, eu acompanhei o trabalho do meu pai, do Del Bosco Amaral, mas desde pequeno mesmo. Lógico, ouvindo as histórias, né? E a questão da ditadura é triste, quem fala que não existiu, até porque quando meu irmão nasceu, o meu pai não chegava em casa, porque a nossa casa estava cercada. Meu pai foi preso algumas vezes, eu tive um tio, meu tio mais velho, irmão do meu pai, foi torturado, o Benedito, falecido Benedito, Del Bosco Moura, mas eu acompanhei isso desde pequeno. Quando meu pai foi deputado estadual, eu me lembro de alguns relances quando eu passava na Assembleia, mesmo pequeno, né, com 6, 7 anos, e ele, na época, primeiro secretário, fazendo, e depois eu fui pegar o estudo, fazendo gestão pública, diminuindo os gastos, tirando aí as mordomias que existiam na época, e nisso comecei a pegar uma vivência. Mas me lembro de pequeno, quando você fala, na casa do vô do Bruno, do ex-governador Mário Covas, ainda caçado, hoje, onde mora a Renata, mãe do Bruno, onde eu, no domingo, me lembro pequeno da dona Lila, principalmente eu e minha irmã, meu irmão era um pouquinho mais velho, às vezes ficava na casa do meu avô, mas quando meu pai e ele estavam conversando, fazendo alguma coisa, eu ficava ali no quintal e fui ouvindo aquilo, né? Sempre ouvindo. Depois, quando meu pai foi candidato a deputado federal em 78, em 79 ele foi eleito, nós mudamos para Brasília. E nessa mudança para Brasília, eu fui morar num prédio, a quadra, né, que a gente fala quadra, não era toda de deputado, então tinham pessoal do Exército, Aeronáutica, Correios, tinha Banco Central, mas tinha também os prédios que moravam alguns deputados. E lá eu acabei me envolvendo cada vez mais. Nem eu, nem meus irmãos, nem minha mãe, nunca fomos funcionários nomeados pelo meu pai. Mas eu sempre pedi que eu queria conhecer de perto o Congresso Nacional, saber, e desde pequeno eu pelo menos passava grande parte da minha tarde, eu estudava de manhã, grande parte na Câmara dos Deputados. Seja ainda no anexo 3, depois meu pai foi para o anexo 4, e eu vivi aquele dia a dia da Câmara, vendo os deputados, as discussões, as brigas, e eu me lembro algumas passagens interessantes. Na minha casa, uma vez por mês tinha a reunião de bancada do MDB. E eu me lembro bem, eu tinha um cachorrinho, uma salsichinha chamada Asta, ficava eu e minha irmã, o Ulisses Guimarães era deputado com meu pai, presidente da Câmara, era o primeiro a chegar. Então os deputados demoravam ainda para chegar, mesmo meu pai às vezes não tinha chegado, e ele chegava, e a gente ficava lá enchendo a paciência dele, coitado dele, cheio de serviço, não tinha celular naquela época, e a minha cachorrinha mordendo o pé dele, e ele reclamando. Então eu me lembro dessas passagens, eu perguntava muitas coisas a ele. Também ali no prédio tinham meus vizinhos de Minas Gerais, Tarcísio Delgado, Raul Bernardo, o próprio ministro Carlos Santana, que foi ministro da Educação, Carlos Mosconi, e eles recebiam muito Tancredo Neves, que queria ser candidato a presidente, né? Era governador de Minas Gerais. Então eu tive assim algumas passagens, principalmente final de semana,
que os pais se reuniam ali na casa de um, almoço na casa de outro, e eu ficava ouvindo aquelas conversas, né? Me lembro que eu perguntava muito para o doutor Tancredo, porque ele tinha uma calma para falar tremenda, e aí, numa dessas passagens, isso era acho que em 1984, teve a votação da emenda Dante de Oliveira, que dava as diretas já, né? E nós, você vê como é que a gente vivia a política, eu me lembro que eu fui para o Congresso Nacional, aquilo terminou de madrugada, eu e um monte de filho de deputado, de senador. Tinha gente da oposição, gente da situação. E aí a gente foi e perdeu a emenda Dante de Oliveira, foi uma choradeira só. No dia seguinte tiveram os debates no Congresso e eu estava lá assistindo. E eu me lembro que um deputado da oposição, da Arena, pegou e falou, olha, eu estou vendo ali o filho do Del Bosco Amaral, do deputado, eu quero ler uma coisa para ele. E aí foi assim interessante, eu tenho até isso guardado, mostrando que no futuro vai ter eleições diretas, mas naquele momento. E aí depois teve a eleição do doutor Tancredo, né, a eleição indireta, meu pai participou, o deputado João Cunha, que faleceu no ano passado, foi quem deu o voto, o voto que fechou, né, a eleição, o deputado João Cunha de Ribeirão Preto, e a gente estava todo mundo assistindo, então a gente vivia, independente se era oposição ou situação, se respeitava, coisa que hoje não existe muito isso. Coisa que se você discorda hoje de uma questão política, é porque você torce para aquela outra pessoa, e não é. Às vezes eu tenho o meu posicionamento e não concordo com A ou com B. Então, assim, são passagens como essa, que eu me lembro que são muito importantes, passagens com o próprio governador Mário Covas, ele como senador, quando meu pai foi vice-líder dele, né, na Constituinte, ele e o doutor Geraldo Alckmin. Me lembro ainda lá em casa, nessas reuniões, doutor Geraldo Alckmin, magrinho, fininho, né? Falei isso outro dia para ele. E eu ficava então, Caio, eu ficava meio aquele menino ali, sentado. Às vezes meu pai pedia para eu sair da sala, porque era reunião de mais velhos, e eu queria escutar. Então eu escutava aquela política limpa, uma política que tinha discordância de ideias, né? Mas era uma política que queria o bem do país. Eu encontrei outro dia aqui o Montorinho, né, o Andrezinho, André. E eu me lembro muito de passagens dele. Um dia, quando em fartura, o Fernando Henrique, né, o candidato ao Senado, teve com a gente fazendo campanha. Assim, são passagens que eu rodava também, mesmo pequeno, de trem, muito de trem. Eu e meus irmãos, né, junto com a minha mãe, que sempre foi muito participativa, rodávamos aí o Estado. Eu acho que isso deu uma felicidade muito grande de ver um trabalho político. E Brasília, eu falo isso porque eu morei mais de 12 anos em Brasília. Brasília te dá também uma oportunidade de você ver gente boa, gente que não é bem intencionada, mas pessoas que, naquela época que eu vivi, ainda não tinha geração Brasília. Todos vinham de fora. Então, as pessoas, os pais, trocavam muitas experiências. Hoje tem a geração Brasília, várias pessoas que já nasceram, né? Várias gerações. Mas naquela época não, Brasília fazia 20 anos. Então, a gente tinha esse trabalho. E duas passagens que eu queria, já que a gente tocou em discordância, né, de governos, uma, quando o João Figueiredo fez a cirurgia do coração, eu e o filho do João Cunha, junto com o boiadeiro, que era sobrinho do João Cunha, fomos receber o Figueiredo na esplanada com berrante, tudo de chapéu de boiadeiro. E isso saiu em todos os jornais porque era um filho de dois deputados oposicionistas, né, o João Cunha e o Del Bosco Amaral. Então a imprensa explorou isso. E depois até o Figueiredo mandou um bilhete bonito, né, para a gente. Um outro ponto também, só para poder esclarecer, porque é apaixonante essa vida de Brasília, o dia que eu tive achando que era quando, no segundo turno da eleição de presidente,
O então governador, né, afastado de Alagoas, teve presente, eu tive numa reunião, tinha 17 anos, e ele dizendo que ia ser o presidente da República, eu meio discordei, né? Falei, nossa, um homem com aquela... Mas depois foi um homem, por exemplo, que perdeu a linha, né? Se ele tivesse, com a chance que ele teve de ter sido eleito presidente tão jovem da República, podia fazer um trabalho. Então, são nesses lados. O lado positivo de uma política limpa, mas também, às vezes, o desânimo de ver que muitas pessoas levam a política para o lado errado, como casos aí que eu citei. E isso deixa a gente um pouco balançado, mas que nem diz algumas pessoas que eu já tive contato, e meu pai mesmo fala muito isso, que a gente não deve olhar para trás, olhar para frente e pensar que uma boa política feita pode ajudar a muitos brasileiros, paulistas, né, a muitas pessoas que queiram aí o bem do país. Marcelo, muita gente se empolgou aqui com a sua fala, eu fui um deles, muita gente aqui disse que você tem que escrever um livro, e realmente, muita história bacana. Eu vou passar aqui uns abraços e depois eu vou amarrar um pouco aí, ainda falando de ditadura, mas vou mandar um abraço para o Thiago de Jacareí, foi candidato a vereador lá, um grande amigo. A Amanda Oliveira era assessora do vereador Gilberto Natalini, munícipe lá da Lapa, grande vereador. Mandou uma mensagem bem bacana aqui elogiando. Maura Haddad, que você havia citado, está aí conosco. A Juliana, que trabalha no cerimonial do prefeito Bruno Covas, está aqui conosco também, passou aqui. O secretário Modonese mandou palminhas, acho que ele está nos acompanhando aí, mandando abraço. Grande secretário. Rafael, suplente vereador em Suzano, grande amigo também. Buiú do Povo, liderança do Heliópolis, passou por aqui também, mandou um abraço enquanto a gente falava. Buiú é um grande líder. Fabrício Cobra, nosso secretário de gestão, passou aqui também e mandou um abraço. O Marcelo aqui, que é o gestor do CDC Fongaro aqui no Ipiranga, também mandou um abraço aqui, acabou de passar aqui. Se eu esqueci alguém que eu tentei anotar, me desculpa. Você lembrou em abril aí, um mês interessante da gente lembrar, inclusive, de Tancredo Neves, né? Lá, estamos chegando em 21 de abril. E aí, usando esse fato marcante, eu vou falar de dois fatos marcantes que seu pai se envolveu diretamente e que contam um pouco da história do país. Eu queria saber um pouco como é. Eu chamaria até de orgulho saber que hoje a história passou por aquilo e como você enxerga isso. Mas eu sei que seu pai foi muito importante quando a gente fala da anistia, né? E inclusive a primeira entrevista aqui do Caio Luz e Prosa foi com o Pedro Moro, atual presidente da CPTM, que nasceu no Chile exilado e conseguiu retornar ao país. Nasceu em 72 como você, Marcelo. Em 79 retornou ao país quando houve a lei da anistia. E a outra coisa, a questão do Vladimir Herzog, que eu sei que seu pai também foi uma das primeiras pessoas a lidar com esse assunto, a visitar o corpo, enfim, talvez você possa falar um pouco disso. Então a gente está falando de história do país. E você viveu de alguma forma a história do país. Queria que você trouxesse um pouco desse sentimento aí pra gente. Olha, a primeira coisa da anistia eu me lembro um pouquinho. Eu me lembro um pouco porque o meu pai, o Del Bosco Amaral, foi o único parlamentar paulista, né, do estado de São Paulo, entre senador e deputado federal, que participou da comissão. Então, São Paulo, o estado de São Paulo era representado por esse parlamentar, o Del Bosco Amaral. E tinham outros parlamentares de outros estados, Itamar Franco, Tarcísio Delgado, Pedro Simon, outras pessoas. E eu me lembro muito bem dessa época, porque foi uma época que, para ele, foi muito satisfatório essa luta dele. Ele tinha acabado de chegar no Congresso Nacional, com 40 anos de idade, naquela época, e essa luta de ver vários colegas dele que perderam a vida, ou colegas que tiveram que sair do país, ele poder estar ali contribuindo, né? Ou mesmo voltando. Eu me lembro muito bem, um dia a gente estava em casa, em Santos, no Canal 3, e toca o telefone, eu achei que era de brincadeira.
e quem falava ao telefone era Leonel Brizola. E meu irmão que atendeu, mais velho, e eu do lado, só que eu sempre apaixonado por política, e já com 7 anos sabendo, né? É Leonel Brizola, e o meu irmão achando que era brincadeira, porque tinha acabado de descer ele, Miguel Arraes. Isso eu contei até para o Eduardo Campos, na época, um dia que eu tive um encontro com ele, 1 ano antes dele falecer. E essa história, e depois vendo todo esse trabalho de luta que tanto os mais à direita ou os mais à esquerda respeitam esse trabalho do Del Bosco e, consequentemente, eu, que tenho muito orgulho de ser filho de um parlamentar como esse, de um homem público como esse, e por isso você perguntou por que fui à política, justamente pelo exemplo que eu tive em casa. E essa luta eu acho que foi muito importante, porque dali eu vi nascer várias coisas. Uma outra questão do Exog, eu não, lógico, não tive, mas das histórias que meu pai conta, foi sim ele e o Goldman, e mais outros parlamentares, o Ayrton Soares, que foram os primeiros a chegar no local, né, nesse local onde tinha acontecido esse fato, e de lá outras figuras, o próprio Franco Montoro, outras pessoas que fizeram com que, isso daí está até outro dia eu li um livro e cita essa questão importante, mas a história ninguém tira, né? Ninguém apaga a história. Eu acho a questão da história uma história pura, limpa, e a história é importante. Eu acho que as pessoas se baseiam muito nisso. E um ponto que eu cito, que eu acabei não citando, mas naquele dia que Ulisses Guimarães declara promulgada a Constituição, eu estava ali embaixo. E estava ali embaixo, tinham vários presidentes da República de outros países, mas eu chorava. Me lembro bem, eu estava com um terno, não tinha nem terno, estava com o terno do meu irmão, e o meu irmão maior do que eu. Hoje eu estou gordinho igual a ele, mas o irmão maior do que eu. E com aquele terno, eu vendo que ali eu estava falando o seguinte... que estava ali aonde a Carta Magna é aonde nós tínhamos que seguir, e vendo um homem que era o doutor Diretas, o doutor Ulisses, também emocionado, mostrando a importância. Ali eu estava me sentindo ali um brasileiro tendo a oportunidade de estar ali no meio, porque cada parlamentar podia levar uma pessoa. E eu lá em casa foi aberto para que eu fosse nesse dia, pela paixão que eu tinha, mesmo tendo o irmão mais velho, ele abriu mão, mas foi muito importante. Então eu acho assim, que tanto essas questões ligadas aí à ditadura, e sempre tive muito respeito, o meu pai sempre, nunca deixou, nós falamos, olha, todos esses, não, sempre eu aprendi que existe gente boa e gente má, que existe gente certa e gente errada, pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Eu acho que isso, nada deve ser generalizado. E o meu espaço começa onde termina o seu. Então, eu acho que isso é importantíssimo para qualquer ser humano. Muito bacana, Marcelo. De verdade, eu acho que a gente poderia aqui ficar horas conversando, porque você é um amigo querido, sempre tratou com respeito e carinho nesse período que a gente dialogou junto aí nas subprefeituras, na prefeitura, na gestão do prefeito Bruno Covas, mas você tem muita história para contar, você é um cara muito simpático, muito bacana, eu acho que a gente poderia aqui ficar horas, mas eu sempre me comprometo a tentar fazer em 45 minutos, a gente está chegando próximo do fim. Vou fazer uma brincadeira com você, são 3 perguntas, você responde aí de bate-pronto e vê... na verdade são 4 provocações, são 3 perguntas, depois eu faço uma aqui que é segredo, que eu descobri aqui no meio dos comentários. Mas vamos lá. Eu queria que você me falasse um herói da nação. Olha, um herói da nação, eu vejo assim, da importância de José Bonifácio, de Andrade Silva, que muitas vezes as pessoas não dão a importância, outros países dão a importância necessária a José Bonifácio e muitas vezes o Brasil não dá. A cidade de Santos tem aí se mexido com isso, o Grupo Pró José Bonifácio,
o Arlindo e outras pessoas trabalhado nisso, mas José Bonifácio. E um vilão da nação? Olha, o vilão da nação, eu acho que eu gostaria de não deixar uma pessoa, porque existem várias, certo? Eu acho que quem tira o sonho, e é isso que não pode, acho que, deixar acabar o nosso sonho, são essas pessoas que usam a política, que se fazem de bonzinho. Então, você que está aí, preste atenção. Muitas vezes, quando fala da política nova, essa política nova só está com uma máscara de política nova. Praticam a corrupção mais do que tudo, usam o dinheiro do poder público para fazer caridade com o seu dinheiro. Então, essa corrupção usando a falsidade. Eu prefiro aquele vilão que a gente tem como combater do que os falsos mocinhos que hoje está muito na época. E eu tenho orgulho de participar da vida política. Eu tenho orgulho de falar que eu venho de uma família política, tenho profissão, sou administrador de empresas, trabalho desde cedo, não vivo da política, mas participo da política, e quem está aqui trabalhando, e quando estou trabalhando na política, eu me dedico à política. Hoje eu estou num cargo, então eu me dedico a esse. Então eu acho que esses vilões que falam, olha, nova política, e que acabam só usando da política para usar de trampolim para a grande corrupção. Bacana, Marcelo. Um retrato da nação, ou parafraseando Renato Russo, que país é esse? Esse é um país de várias oportunidades. É um país que as pessoas já souberam muita coisa, foi mais transparente, era mais fácil descobrir as coisas, e mesmo hoje, com as redes sociais, existe a fake news. E você que está aí, muitas vezes pode achar o vilão, quando você fala que é o político é votado pelo povo. O político é um ser humano que é eleito pela população. Você pode eleger ou não. E você tem que fiscalizar esse ser humano. Porque esse ser humano, ele não fica mau caráter, pilantra, safado, aí dentro de um Congresso Nacional, de uma Câmara, de uma Prefeitura. Ele já tem um caráter, ele já faz essa política suja dentro da própria casa ou dentro da própria empresa. Então eu acho que o Brasil é um país muito bom, um país com várias experiências importantes, gente muito inteligente, que tem sim como dar certo. E devagarzinho nós vamos tirando essa sujeira da política, e não só da política, mas da vida como um todo, da vida empresarial, da vida política, da vida social, porque várias entidades, tem gente que se faz aí de santo e na entidade pratica aí um grande mal feito. Marcelo, eu não tinha previsto essa quarta provocação, mas alguém disse aqui pra gente que você é um ótimo cantor também, né? É verdade isso? Você quer terminar a live cantando alguma coisa pra gente ou estão tirando sarro? Olha, eu gosto muito da música. Primeiro, né, dizem que quem canta os males espanta. Eu era um sonho desde fora a vida, eu gosto muito também da vida rural, mas a gente gosta também, às vezes grava algumas músicas aí para distrair um pouco. E eu deixo para você assim, não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim os olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Caio, um grande abraço a você, muito obrigado e obrigado pela sua amizade. Obrigado, Marcelo, obrigado mesmo. Eu acho que não precisa nem de mensagem final, depois desse show que você deu aqui, tá concluído com chave de ouro. Um abração, obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, gente. Eu que agradeço a você e a toda a equipe. Um grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau.